Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês a história do príncipe do barro branco e da princesa do reino do Vai Não Torna. O reino do príncipe do barro branco fica em um lugar muito bonito. De frente a uma colina onde passa 4 rios de água cristalina. Dizem que lugar mais bonito não há. Esse príncipe, ele gostava de ter as coisas mais bonitas dessa terra. Só que ele estava triste, porque ele ainda não tinha se casado. E ele queria a princesa Isaura, que era a princesa mais linda de todas as princesas. Tinha cabelos loiros, seu rosto era uma formosura, seus olhos verdinhos, verdinhos, igual a água do mar. Mas ele pediu para vários empregados, vassalos, irem atrás dela para pedir a mão em casamento. Mas eles iam até o reino, mas não retornavam. Mandava outros empregados, eles iam até o reino, mas não retornavam. Então, o príncipe continuava solteiro, porque ele só se casaria se fosse com a princesa mais bela. Ele era muito presunçoso e achava que era direito dele ter de tudo do bom e do melhor. Bem, mas eu vou parar um pouco a história de falar de príncipe, de princesa, porque num reino, lá perto, no reino das 3 agulhas, tinha um ancião que teve só um filho que se chamava João. Um dia, seu pai morreu. E João não ficou bem, porque ele estava sem mãe, sem pai, sem irmão. Viu que não tinha mais carinho de ninguém. Então, resolveu sair pelo mundo, atrás da sua felicidade. Será que ele vai encontrar? Pegou os poucos trapinhos que tinha e saiu em uma longa jornada. Saiu de viagem. No caminho, encontrou uma cabana. Foi lá e pediu para o velho hospedagem. O velho gostou até da historinha do João, porque ele também era um viajante, já tinha conhecido o mundo, ido para vários lugares. E sabe como é duro a vida de um retirante, a vida de um viajante. Então, João armou sua rede, contou suas histórias para o velho, e o velho se agradou muito dele e resolveu dar um presente. Mas era um presente muito especial. Ele deu a João um cavalo arriado e 3 pãezinhos. E disse a João: João, esses pães você só pode comer daqui a 3 dias. Preste muita atenção, João, só daqui a 3 dias. Mas nunca coma sozinho. Você pode comer esse pão depressa, devagarinho, mas lembre-se, nunca sozinho. Se comer sozinho, você, vai morrer. E esse cavalo, ele é muito esperto e poderoso. Se um dia, se você estiver enrascado, é só pedir ajuda para o cavalo, que ele vai te ajudar. Na manhã seguinte, João pegou o cavalo, pegou os pãezinhos, pôs num lencinho e partiu numa longa viagem. Depois de muito andar, ele viu um reino e resolveu parar. Era o reino do príncipe do barro branco. Quando o príncipe do barro branco viu João chegando com aquele cavalo maravilhoso, o príncipe quis para ele, pois ele achava que ele tinha direito de ter as coisas mais belas da terra. Foi lá, quis comprar o cavalo de tudo quanto era jeito, mas João disse: esse cavalo eu não vendo por preço nenhum. Esse é um cavalo de muita estima, eu ganhei de uma pessoa muito especial. Então, João foi para uma casinha onde ia passar a noite, lá naquele reino. Mas contaram um boato para o príncipe que o João falou que o jardim dele era feio e esquisito. E
Em uma noite, João conseguiria fazer um jardim mais bonito. Ai, o príncipe ficou muito bravo. Onde já se viu um forasteiro vir no meu reinado e criticar o meu jardim? O meu jardim tem as flores mais belas, mais bonitas de toda essa terra. Tem jasmins, tem rosas, tem orquídeas. Então, ele foi atrás de João e disse: João, você tem uma noite. Presta atenção, somente essa noite, para fazer um jardim melhor do que o meu. Senão, estaria morto. João ainda tentou se justificar, dizendo que ele nem tinha visto direito o jardim do príncipe. Como é que ele poderia falar mal? Mas não teve jeito. O príncipe disse que não aguentaria aquela humilhação. Então, João ficou desesperado. Como que ele conseguiria fazer um jardim mais bonito do que o do palácio do príncipe? E foi pedir ajuda ao cavalo, já que o velho disse que o cavalo ajudaria. Então, por que não tentar, não é? Foi lá, conversou, contou tudo para o cavalo. E o cavalo pediu para soltá-lo. João soltou. O cavalo foi até o jardim e começou a pisotear tudo. Pisoteou daqui, pisoteou de lá. Quando João olhou, não sobrou uma flor. Não tinha mais jasmim, não tinha mais rosas, nenhuma orquídea. O jardim estava devastado. João ficou desesperado, falou: agora eu vou morrer. Amanhã, com certeza, serei decapitado. Então, João, triste, devastado, deitou ali, naquele jardim. E ficou ali. De repente, dormiu. Acho que dormiu por umas 5 horas. E quando ele acordou, qual foi a sua surpresa? Aonde o cavalo pisou, nasceu as mais belas flores. Eram flores lindas, as mais belas da terra, e em volta daquelas flores tinham pedras preciosas, rubis, esmeraldas, diamantes. O jardim, ele era digno de uma realeza. Quando João viu aquilo, foi correndo contar para o príncipe, para ver se o príncipe aprovaria o jardim. O príncipe adorou, achou que nem no paraíso do jardim do Éden poderia ter umas flores tão lindas daquele jeito. Então, um empregado do príncipe falou para ele: por que você não manda João buscar a noiva? A sua noiva lá no reino do Vai Não Torna. João não queria ir, porque ele sabia da fama do lugar. Mas o príncipe não deu escolha. Então, João partiu. Pegou seu cavalo, pegou aqueles 3 pãezinhos que havia ganhado do velho e foi numa longa jornada. No primeiro dia, ele caminhou com seu cavalo, galopou e foi dando uma fome. Ai, que fome! Mas se lembrou que só poderia comer o pão se tivesse alguém para comer junto. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, mas não encontrou nenhum homem para comer com ele. Mas aí ele pensou: pode ser um passarinho. Lá numa árvore tinha um ninho com passarinhos bem pequenininhos com a boquinha aberta. Então ele foi lá e dividiu o seu pãozinho. Um pedaço para ele e outro para o passarinho. Só que aquele era um ninho de uma águia e de repente apareceu uma águia enorme, dizendo para João o que ele fazia ali. João então disse que estava alimentando os passarinhos. A águia ficou feliz e resolveu agradecer a João. Tirou uma de suas penas e entregou para João e disse: João, quando você precisar de mim, é só chamar
que eu estarei com você. Então, João pegou a sua pena e continuou o seu caminho. No segundo dia, ele caminhou com seu cavalo e foi sentindo uma fome, mas precisava de alguém para comer junto. Então ele procurou para um lado, procurou para o outro e lá ao longe ele viu um lago cheio de peixinhos e tinha um peixinho que estava até com a boquinha para fora, parecia que estava tão fraquinho. Então João pensou, ele deve estar com fome e foi lá para o lago, pegou o pãozinho, deu um pedacinho para ele e um pedaço para o peixinho. Um peixe muito bonito apareceu e disse, o que você está fazendo com o meu filhinho? João explicou que estava só dando um pãozinho. Então o peixe ficou feliz por ter ajudado o filho dele e entregou uma de suas escamas e disse para o João, se você tiver perigo, João, é só me chamar que eu te ajudo. E o João pegou a sua escama e continuou a sua jornada. No terceiro dia, ele já estava quase chegando lá no reino do Vai Não Torna. Ele ficou com uma fome, mas ele precisava encontrar alguém para comer com ele. Então, ele procurou por todos os lados, mas não encontrava ninguém. Quando olhou lá para trás, viu um carneirinho e pensou, esse carneirinho pode estar com fome. Pegou um pãozinho e comeu um pedaço e deu um pedaço para o carneirinho. Então, de repente, apareceu um carneirão e perguntou o que ele estava fazendo com seu filhinho. E ele explicou, ele estava lhe dando um pedaço de pão. O carneirão ficou muito feliz e deu para ele um pedaço de lã e disse, quando você precisar de mim, eu vou retribuir o favor. Então, João pegou o seu pedaço de lã e continuou o caminho. Quando ele chegou no reino, ao longe ele viu uma linda princesa de cabelos loiros, olhos verdinhos como as águas do mar. Seu rosto era muito formoso. Ela era muito linda. Então ele foi conversar com ela e pedir a sua mão em casamento para o príncipe. Ela era linda, mas as palavras que ela falou, ele não gostou muito não. Ela disse que para ele levar ela para o príncipe, não ia ser muito fácil. Ele teria que participar de um desafio, que era o seguinte. Ele teria que passar 3 noites ali no reino. E, na hora de dormir, ele tinha que se esconder em algum lugar. E ela teria que descobrir aonde ele dormiu. Se, após as 3 noites, ela conseguisse descobrir todas as noites, ele morreria. Se ela não descobrisse, ela se casaria com ele ou ele poderia levá-la para casar com o príncipe. João, quando escutou aquilo, achou melhor ir embora, mas a princesa riu e falou, não é tão fácil assim, João. Agora que você está aqui, você vai ter que participar do desafio. Então, João resolveu pedir ajuda novamente, sabe para quem? Para o cavalo. E o cavalo disse para ele, João, no caminho você fez 3 amigos. Eles podem te ajudar. Então, ele resolveu pegar a pena. E quando ele pegou a pena, a águia enorme apareceu. Você precisa de mim, João? E João explicou para ele que ele precisava se esconder num lugar bem alto, bem longe, nem que fosse lá em Júpiter. E a águia levou ele lá para as alturas, um lugar bem longe. Mas chegou a noite, a princesa dormiu. Ela tinha um espelho mágico que viu um livro de estudo que contou. E na manhã seguinte, a
A princesa sabia exatamente aonde João estava. Sabia que tinha sido a águia que tinha levado. E ele perdeu o primeiro desafio. Mas ele tinha mais 2 chances. Ele estava muito nervoso e desesperado. Então, no outro dia, ele pediu ajuda para o segundo animalzinho, que era o peixe. E o peixe disse para ele que levaria ele num lugar bem longe e que a princesa nunca ia descobrir. Mas chegou a noite, a princesa dormiu. O espelho viu, o livro contou e a princesa sabia exatamente aonde João dormiu. E a princesa ainda disse para João: olha, aproveita hoje bem o dia, coma a melhor comida, beba, se divirta, aproveite esse reino, que pode ser o seu último dia. João estava desesperado e foi pedir ajuda para o terceiro amigo, o carneirinho. Então pegou a lã e o carneiro apareceu. E João contou todos os detalhes, que a princesa tinha um espelho mágico e um livro de estudo. E toda vez que ela dormia, o espelho via aonde ele se escondia. O livro contava. E que ele ia acabar morrendo. Então, o carneiro disse: eu sou mágico e eu vou transformar você, sabe em quê? Em uma pulga. Você vai picar a princesa a noite toda, de frente, de costa. Você não pode descansar. Mas cuidado, cuidado com o dedo molhado da princesa. E foi assim que o carneirão fez. Transformou ele numa pulga. Ele ficou a noite inteirinha picando a princesa. Tadinha da princesa, se coçou a noite toda, não conseguiu dormir. No outro dia, acordou com o olho, assim, inchado, com uma cara de sono toda amassada. E aí, o João riu. A princesa falou assim: João, aonde você dormiu? Que eu não consegui descobrir. João disse: eu dormi com a senhora a noite toda. Eu era aquela pulguinha que te picava aqui, que te picava ali, que te picava lá. A princesa era de palavra e disse para o João que se casaria com ele ou com o príncipe, que ele veio buscar a sua mão. Então, João levou ela até o outro reino. Demoraram bastante para chegar lá, e quando chegaram no reino, eles ficaram sabendo que o príncipe do Barro Branco havia morrido em uma batalha. Então, como João não precisava mais entregar a princesa para o príncipe, ele se casou com ela, ficou muito rico. E agora dizem que lá no reino do Vai Não Torna, acabou essa história de não vai não torna. Porque agora as pessoas podem passear lá livremente. E quem gostou dessa história, dá o seu like. Essa história eu aprendi com o meu pai, quando eu era bem pequena. Porque o meu pai, ele gostava muito de passear e ele viajava muito de trem. E ele lia as historinhas de cordel no trem. E ele contou para mim. Essa história era toda rimada. Mas ele me contou assim, de memória. E eu contei para vocês assim, de memória. Quem quiser ver a história certinha, toda rimada, com todos os detalhes, como eram os reinos, como era a princesa, é só pegar e assistir um vídeo com um cordel inteirinho. Mas eu agradeço muito a presença de vocês que ficaram comigo aqui até o finalzinho.